Oi, pessoal, boa tarde! Bom, hoje a gente vai ter uma live aqui super especial com a Renata Lapetina, dos Multis do Brasil, Multipotenciais do Brasil, e vamos falar sobre esse perfil que cada vez mais as pessoas estão se identificando com ele, e aí você vai entender o que é ser multipotencial e descobrir se você também é. Então vamos lá, deixa eu esperar aqui. Oi, tudo bem, Tanise? Seja bem-vinda. Deixa eu ver, a Rê ainda não entrou aqui. Então vamos lá. E aí, alguém se identifica com esse perfil? Pode comentar aí. Eu super me identifico porque eu sempre gostei de muitas coisas diferentes. Fiz formação acadêmica, né? Graduação em odontologia, mas eu sempre tive interesse em outras áreas também. Sempre queria aprender, sabe? Quando eu vejo uma coisa nova, eu sou super curiosa para entender. Olha lá, a Rê já chegou. Vou chamar ela aqui. Vamos lá, Renata. Então, e aí tem gente que é multipotencial também. Oi, Olá, Rê, seja bem-vinda! obrigada, Mari. Então, eu estava falando aqui antes de você entrar que tem pessoas que são multipotenciais, né? Tem esses múltiplos interesses, mas às vezes não sabem o porquê disso, né? E acabam se sentindo assim, com menos foco ou não sabendo exatamente o que querem. Então, eu acho que a gente podia começar assim da raiz, né? O que é o multipotencial? Mas antes eu quero que você se apresente. Tá bom, Mari. Primeiro, obrigada pelo convite da live. Estou super feliz de estar aqui falando aí para o seu público sobre esse assunto. Meu nome é Renata Lapetina e eu sou a criadora do projeto Multipotenciais do Brasil, que é o lugar, a plataforma, né, da onde eu falo sobre esse tema para pessoas com esse perfil. E o que é ser multipotencial, né? O que é Ô, ter esse Rê, perfil? desculpa te Oi. interromper, mas ajusta a sua câmera, porque aqui quando você está na metade, está cortando só a testa. Tá, melhorou? Assim tá E aí melhor? a gente te vê melhor. Uhum. Tá. Então, o que é ser multipotencial? É você ter interesses variados, interesses diversos e não necessariamente seguir uma linha única profissional. Então, em geral, a pessoa multipotencial que chega até mim, que não está bem resolvida ainda com isso, está com dificuldade na carreira, não sabe muito bem como distinguir o que ela quer fazer profissionalmente, o interesse que ela quer trazer só para a vida, só como hobby. Então, multipotencial é essa pessoa curiosa, inquieta, que gosta de várias coisas, mas que muitas vezes tem dificuldade com essas questões de carreira e até mesmo de autoconfiança por gostar de muita coisa. E a gente vive nesse mundo que valoriza mais a especialização, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, o meu projeto é para ajudar a trazer conteúdo, trazer serviços, trazer produtos para quem se identifica com esse perfil e precisa de uma ajudinha aí para clarear as ideias. Ó, tem uma pergunta aqui da Tenise. Ser multipotencial não prejudica o foco unidirecional? O que seria o foco unidirecional, Luiz? Não entendi muito bem, mas no sentido. Não, desculpa, não, é Tani, né? Bom, eu não entendi muito bem se você puder explicar o que você quis dizer, mas em relação a foco, eu acho que você ser multipotencial não quer dizer que você é desfocado. Muitas vezes pode parecer, dependendo da situação que você está, da fase que você está, mas existem muitos multisfocados, muitas pessoas que conseguem ter interesses em várias áreas, realizar coisas em várias áreas, unir coisas, interesses diferentes, áreas diferentes, temas diferentes. O foco, ele não depende. Uma coisa que eu ensino para quem é multi é que a gente tem sim ter foco naquela tarefa que a gente está fazendo naquele momento. Não dá em um momento você fazer várias coisas, né? Quando você senta para trabalhar, quando você senta para ler alguma coisa, para produzir algo, você tem que estar ali 100% presente para que aquilo saia da melhor forma. Esse É, tipo de foco é importante. Mas o foco geralzão, assim, você não tem foco porque você faz muitos cursos diferentes, porque a sua carreira não é super especialista, daí eu acho que não é necessário, né? Então aí é mais acho um. que também tem uma coisa que as pessoas podem confundir, que é ser multitarefa, né? Aquela, Exatamente. bem o que você falou Não é agora. a Você mesma está coisa.
senta para trabalhar e ao mesmo tempo você está respondendo o WhatsApp, você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso não é multipotencial. Isso é algo que a ciência já mostrou que não é eficaz, né? Que o nosso cérebro funciona para você focar em uma coisa de cada vez. Então, multipotencial tem muito mais a ver com as coisas que você gosta, que podem ser hobbies, que podem se tornar trabalhos, carreiras, e também inventar novas carreiras a partir desses gostos, né? Exatamente. Tem alguns exemplos interessantes que a gente pode falar daqui a pouco. Ó, como identificar se a pessoa verdadeiramente é multipotencial? A Malu está perguntando. Legal, Malu. Então, esse é um perfil que está começando a sair alguns estudos sobre isso. Eu acabei de ler um livro com vários estudos falando da importância de você ter, você não ter só especialização, de você ter uma abrangência aí na sua vida, mas ele ainda é um perfil empírico. Então, as pessoas perceberam na prática que existe gente assim. Eu baseio bastante meu trabalho em duas coaches americanas, elas falam sobre isso há um tempo a mais do que eu. Então, é uma coisa empírica. Então, as pessoas até fazem testezinho para saber se é multipotencial ou não. Eu não me sinto eu não me sinto confortável de fazer esse teste. Então, o que eu falo é das características para as pessoas e para quem essas características faz sentido e se identifica como multipotencial, esse é o ponto. Assim, não existe um diagnóstico, eu não consigo dar um diagnóstico, mas em geral, quem se interessa, quem não acha que isso é uma besteira, é bem capaz que seja multipotencial. Não tem diagnóstico, até porque não é doença, né? Exatamente. Com certeza. Eu tenho até um texto do meu blog, que foi do meu site, que foi o primeiro que eu escrevi sobre multipotencialidade, que bastante gente acessa. Ele chama 13 sinais de aviso que você é multipotencial. Então, tem algumas características que eu coloco nesse texto. Eu posso ler, eu até já deixei ele aberto, porque, né, a gente vai falar sobre será que eu sou? Então, algumas das características para quem quiser, né, ver se identifica. Então, é uma pessoa que às vezes sente que não consegue terminar e fica frustrada por deixar coisas não finalizadas. As pessoas dizem para você que você precisa se especializar em alguma coisa, decidir o que você quer fazer da sua vida. É uma pessoa que adora estudar novos assuntos e realizar atividades diferentes. Uma pessoa curiosa, inquieta. É uma pessoa que por muitas vezes não consegue enxergar a conexão entre interesses diferentes que tem, porque os interesses não estão dentro da mesma área. Que mais que acho que vale a pena falar? Dificuldade de escolha, muitas vezes, né? De pegar uma escolha que deixe muito estreito um caminho de carreira. A pessoa que sempre é o iniciante, começa muita coisa nova. E uma pessoa que é atraída por direções diferentes. Então, gosto disso, gosto daquilo, tô ali no meio de muita coisa. Acho que são sinais legais da gente identificar. Se você se identifica com alguns desses sinais ou todos, muita chance de ser multi. Então, eu acho que é importante falar também que esse multipotencial que, de repente, começa as coisas e não termina, significa que ele está num momento de dor existencial, que ainda não aprendeu a usar os recursos que ele tem em benefício próprio. Então, a gente está aqui também para ajudar vocês que desconfiam, né, ou já sabem que são multipotenciais, mas ainda têm alguma dificuldade de colocar os seus talentos em prática ou de criar essa carreira dos sonhos que você ainda não conseguiu unir as coisas que você gosta em um único trabalho. Né? Talvez também nem precise ser único, né? E uma coisa que eu, como multipotencial, ouço bastante, não é nem assim, você não tem foco, você não sabe o que quer. Isso as pessoas não falam para mim. Porque desde sempre, tudo que eu fiz, eu sempre mergulhei e fui a fundo. As pessoas me perguntam assim, como você consegue fazer tanta coisa? Então, tem várias situações para o multi, né? Não é todo mundo na mesma linha. Eu tenho até um e-bookzinho que está lá disponível, quem quiser, tem o link aqui no meu Instagram, @multisdobrasil, e lá eu falo dos 5 tipos de multipotenciais, e lá sim eu coloquei um testezinho para você ver com qual dos tipos você se identifica, e a gente até estava conversando ontem, a Mari é o tipo mergulhador, né? Aquele multi que vai fundo
e consegue se especializar, mas aí volta para a superfície para fazer outras coisinhas. Ó, eu vou digitar aqui o link para o grupo que a gente montou. É bit.ly/direcionadamente, é isso? Multidirecionadamente. Ah, é. Multidirecionadamente. É tudo minúsculo? Isso. Tudo minúsculo, Mari. Enquanto eu estou digitando, explica para o pessoal o que é esse grupo, Rê. Bom, eu e a Mari, a gente resolveu unir nossas forças aqui, as nossas habilidades, para ajudar mais pessoas multipotenciais, mais pessoas que estão atrás de autoconhecimento, de entender o que está bloqueando a vida, né? Então, e a Mari é multi também, então super entende todas as dores de quem é e quem tem essas dificuldades. E aí a gente resolveu criar esse grupo, porque estamos criando um projeto juntas para ajudar multipotenciais que estão aí com dificuldade, perdidos e precisando se entender melhor. Então, nesse grupo a gente vai responder dúvidas, né, Mari, sobre multipotencialidade, sobre análise corporal, que é a forma que a Mari fez em mim, né, essa análise corporal, e foi super legal. Isso que eu já estou no caminho de autoconhecimento faz tempo, mas foi uma forma super diferente, que me ajudou bastante aqui nos últimos tempos, faz uns meses já, me fez refletir muito. Então, a gente vai falar sobre essas coisinhas que a gente faz para ajudar vocês. Então, convidamos a todos. Então, a análise corporal, não só para os perfis multipotenciais, né? Eu acho que para todos. E como você disse, também já estava no caminho de autoconhecimento há muito tempo, eu também. E olha que estudei várias frentes aí de autoconhecimento, mas realmente a análise corporal me trouxe dados novos que nenhuma outra fonte tinha me trazido antes. E eu acho isso muito importante no nosso caminho pessoal de autoconhecimento. E agora que a gente está falando aqui para os multipotenciais, existem perfis que são mostrados pelo nosso corpo que podem ajudar a direcionar a carreira, a direcionar até mesmo os relacionamentos, sabe? Dos multis que tem já essa dificuldade maior de se entender. Então, tem gente que tem um perfil mais planejador, pessoas que são mais comunicadores, pessoas que são mais negociadoras, né? Enfim, a gente tem 5 tipos de perfis. E aí, amanhã vai ter uma live explicando sobre isso, lá no perfil da Renata. Então, já aproveito aqui para convidar vocês. É isso aí, para o nosso grupinho. Mari, tem uma pergunta aqui da Caroline. Como lidar com o mundo que quer que sejamos especialistas? Ah, sim. Uhum. Bom, isso é toda a missão aí do Projeto Multipotenciais do Brasil, é isso, assim. Então, são vários pontos, mas algumas coisas que eu posso dizer é que eu vejo que faz 4 anos já que eu trabalho com multipotenciais, que eu atendo multipotenciais, que eu falo sobre esse assunto e que também eu aplico na minha vida, porque eu entrevisto multipotenciais como a Mari. Então, o que eu vejo que funciona muito, primeiro, a gente tem que ter autoconhecimento, tipo, entender como que a gente funciona, como que a gente trabalha melhor, quais são essas várias coisas que a gente gosta e o que mais motiva, o que vai valer mais a pena. Então, toda essa questão é muito importante da gente ter claro. Então, autoconhecimento é sempre a minha primeira resposta para como lidar com a multipotencialidade. E eu acho que também experimentação. Experimentação é bem importante para o multipotencial. Fazer pequenos testes das coisas. Ah, comecei a gostar disso. Como eu posso testar se eu realmente gosto ou se não é só um fogo de palha? Será que eu quero trazer isso para o meu trabalho ou não? Então, testar antes de se jogar totalmente num novo assunto, num novo tema. Não no sentido de se jogar para conhecer, para aprender, se joga. Mas se jogar no sentido de escolhas de carreira, sabe? Então, eu acho que autoconhecimento e experimentação são os primeiros passos mesmo. E dá uma olhadinha lá no Multis do Brasil, tem muita coisa no site, tem muito conteúdo falando de foco, de produtividade, de comunicação, que envolve muita coisa, né? E de vez em quando a Renata faz encontros presenciais, que por enquanto estão adiados, né, por conta do coronavírus, mas a gente espera que isso vá passar, né, rápido. Sim, que passe rápido. Né? Mas e a gente está em São Paulo, Mas por enquanto vai fazer online, né, Rê? Podia fazer online. Quem sabe esse mês sai um online. Verdade. Então, pessoal, que mais que a gente precisa falar dos multis? Rê, dá um exemplo, alguns exemplos de tantos multis que você já conheceu na vida
que conseguiram unir mais de um interesse em uma carreira? Tá. Bom, tem várias pessoas famosas, mas eu não vou entrar nas famosas, porque eu acho que é legal a gente conhecer os multifamosos, mas parece distante, né? Então, por isso eu comecei a entrevistar as pessoas. Os multis, assim, que são carne e osso como a gente, que a gente consegue ver que a gente também consegue. Então, lá no site também tem várias entrevistas que eu fiz já. Então, tem uma que eu gosto muito de falar sobre, acho que é Mari Salles. A Mari Salles, ela é contadora por formação e sempre trabalhou também com contabilidade na empresa da família, mas também com artesanato. Ela gostava de artesanato e começou um negócio nessa área para decoração de casamento, se não me engano, aquelas coisas bonitas que tem em casamento, ela fazia. E aí ela ficou tendo essas duas coisas. É um formato de carreira para multipotencial. Você ter dois projetos, duas coisas que você faz paralelamente. Nem eram dois projetos. Ela trabalhava numa empresa fixo e tinha o trabalho dela, que era mais flexível na empresa dela. Então ela foi seguindo isso, mas ela sentiu um momento que não dava mais para seguir com as duas coisas. Então ela resolveu fechar a loja de artesanato dela, sair da empresa da família de contabilidade, mas ela criou um negócio de contabilidade para criativos. Então ela traz uma coisa, por essa experiência dela, por ela ser artista, ela entende o pequeno empreendedor artista, então ela ajuda as pessoas nesse sentido e é uma contadora diferente. Até toda a comunicação dela, o site, o Instagram, é tudo diferente, assim, se você pensa em contador, você pensa numa coisa mais fechadona, menos colorida, você pensa até homem, né? Não é muito mulheres, e ela faz uma coisa colorida, fofa, então é muito legal, assim, eu acho que ela é um ótimo exemplo. Ela criou um nicho para ela ali, contabilidade para criativos, e se posiciona de uma maneira super diferente, porque ela teve esses dois lados que parecem não se conectar, né? Então é um ótimo exemplo, assim. Gosto bastante. Tem um exemplo que eu vi, agora eu não lembro exatamente se foi no seu blog, de uma designer que gostava de culinária também, de fazer confeitaria. E aí ela começou a fazer doces, mas eram os doces assim super trabalhados no design. Ah, que legal! Eram doces assim super maravilhosos. Então ela Acho que conseguiu não unir foi essas no meu. duas paixões. Olha aí que legal. Não foi no meu, não. Até se você lembrar depois do nome dela, me fala, que eu adoraria Ah, eu conversar com vou ver ela. se eu consigo achar de novo. Foi muito Ah, é muito legal. interessante. O que mais? Tem também, eu sempre falo do Lucas Veríssimo, que ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci através do Multipotenciais do Brasil, né? Que eu conheço muitas pessoas, como conheci a Mari através do meu trabalho, então eu conheço muita gente. E o Lucas foi um dos primeiros, assim, e primeiro ele se posicionava como empreendedor artista, então ele também é da arte, mas ele dava aula de dança, tem banda, também faz palestras, trabalha como mestre de cerimônias. Então, há muitos anos já ele tem várias atividades ao mesmo tempo. E hoje eu nem vou saber dizer tudo que ele faz. Ele tem várias empresas com sócios diferentes, fazendo essas coisas. Tem coisas mais a ver com arte, música, dança, e tem coisas mais a ver com treinamentos, empreendedorismo. Ele tem um curso sobre felicidade, então várias coisas também. Eu acho ele um exemplo bem legal. Ele é um exemplo do que eu chamo de multipotencial malabarista, que tem vários projetos ao mesmo tempo e vai levando todos eles. Então é outro exemplo que eu acho Legal. legal. Ah, então, tem a Paula Quintão, que a gente estava conversando sobre ela ontem, né? Que ela é uma mentora de marketing, mas ela também é consteladora. Eu achei muito legal, porque você abre o perfil dela lá e aí tem os serviços que ela oferece. Então, desde uma constelação do seu nascimento, uma leitura de tarô, até uma mentoria de marketing para o seu negócio. Olha que legal. E E por que ela não, né? assume isso, com certeza. Para que ter E outra vergonha das suas múltiplas habilidades, né? Mesmo que Pois é, a gente. algumas pessoas não acreditem, você pode ser muito mais valorizado por isso também, né? Exato. E também uma habilidade importante ali nessa questão como lidar com ser multi, uma habilidade que eu acho super importante do multipotencial desenvolver e um tema importante a estudar é o posicionamento, né? Então, se você tem vários interesses, faz várias coisas, como você vai se posicionar? Como você vai mostrar essas coisas? Não tem como eu dar uma fórmula, assim.
depende do caso, depende dos interesses, depende do que a pessoa vai fazer, mas tem muitas possibilidades. A gente estava olhando o posicionamento da Paula Quintão no Instagram, super legal, né? Super Ó, claro. aproveitando para avisar o pessoal que chegou depois aqui na live, que esse link que a gente deixou aí, ó, bit.ly/multidirecionadamente, é um convite para vocês, multipotenciais, ou em dúvida ainda se são ou não, que queiram participar desse nosso grupo, porque ele é do nosso projeto em comum. Eu e a Renata estamos desenvolvendo um produto, né? Algo a oferecer para você que vai te ajudar nesse momento de transição de carreira ou de criar um novo trabalho com mais que tenha mais a ver com você e com as suas habilidades. Exato, lidar com o seu perfil profissional, né? Se entender melhor. Enquanto a gente estava falando aqui, eu lembrei de um outro exemplo que eu acho legal de dar, porque a gente falou bastante aqui de empreendedores, né? Um jeito muito legal de você unir as suas paixões, né? Trazer para a vida as suas habilidades, os temas que você gosta, é empreendendo. Mas não é a única forma para o multipotencial. Então, recentemente, eu fiz uma entrevista também com uma pessoa que é funcionária pública e é multipotencial, e ela não se limita só em ser funcionária pública. Eu não vou lembrar o cargo que ela tem, depois quem se interessar, a entrevista está lá no site, multipotenciais.com.br, mas ela é funcionária pública e também ajuda pessoas a passarem em concursos públicos. Então, ela tem um Instagram mega legal, cheio de conteúdo, faz curso. Então, não é necessariamente você precisa ser um empreendedor e ter vários projetos empreendendo ou inventar um negócio super novo. Você pode ter um trabalho fixo e, mesmo assim, não deixar a sua multipotencialidade morrer. Mesmo assim, explorar as outras coisas que você gosta de fazer. Então, o exemplo dela é muito legal. É a Cibele. Até, inclusive, nem ter duas carreiras diferentes ou não unir suas duas paixões numa mesma coisa. Você pode ter um hobby e o seu trabalho. Também. Né? Também, nem tudo precisa virar ganha-pão, né? Isso é uma das coisas que eu sempre trabalho com os meus clientes. Todo mundo chega até mim, a gente faz a lista, né, de paixões e interesses, como eu chamo, e normalmente a lista é enorme. E a gente vai um por um para pensar, tá, isso aqui precisa virar um ganha-pão, porque a gente tem essa já é meio que esperado. Eu gosto disso, então eu vou ter que fazer disso uma carreira até o fim. Assim, eu gosto de cozinhar, tenho que fazer gastronomia e ser uma grande chefe. Eu gosto de esportes, eu tenho que entrar num time profissional e ir para as Olimpíadas. Não é assim, né? A gente pode trazer as coisas para a gente no dia a dia e não levar até o fim. É o que a gente já está programado para pensar assim, mas é legal também quebrar essa programação e autoconhecimento, entender, tá, isso aqui que eu gosto, eu quero fazer todo dia. Se eu for ganhar dinheiro com isso, eu vou continuar gostando ou será que talvez eu perca interesse? Seja melhor deixar isso só como um hobby. Então, é uma reflexão importante. Tem uma pergunta aqui, ó, da Carolina. Tenho muitas dúvidas de como me posicionar como multi. Tem gente que quer que nos posicionemos como algo fixo. Posso só dar um pitaquinho antes de você responder? Claro! Sabe aquela coisa de mãe? Fala assim, você não é todo mundo? Não é todo mundo que é igual, sabe? Boa. Mas vai, fala, Rei. Concordo. Assim, existe essa pressão mesmo, mas não é... Mas dá pra gente dar os nossos jeitinhos, assim, pensar. É que não tem uma resposta única sobre essa questão de posicionamento. Para algumas pessoas pode ser legal se for empreender, né? Ter um Instagram e mostrar tudo que faz, tipo o que a gente estava falando aqui da Paula Quintão, né? E lá tem todos os cursos e tudo que ela faz, está tudo ali. Talvez seja legal você pode ter um LinkedIn onde você coloca. Eu coloco lá no meu LinkedIn, especialista em multipotenciais, mas também redatora, que é uma coisa que eu gosto, que é escrever. Eu estou começando a ir atrás de trabalhos com escrita. Então, eu coloquei lá esses dois posicionamentos. Você pode ter um site onde você coloca. No seu currículo também você pode colocar, mas se você for buscar uma vaga, por exemplo, estou no processo seletivo, talvez seja melhor criar um currículo mais focado para aquele processo. Então, na verdade, como profissional, tem várias formas da gente se posicionar, né? Vários pontos de contato. Então, é num processo seletivo, no currículo, numa entrevista, no LinkedIn, no Instagram, num site. Então, depende do seu objetivo com esse posicionamento. Mas falo por experiência própria que não precisa ser algo fixo.
porque trabalho né, como eu falei, com multipotenciais, as pessoas se posicionam como duas coisas, como mais, especialistas em mais de uma área, se posicionam, você pode se posicionar no LinkedIn de um jeito, no seu Instagram do outro, ter vários projetos. Então, o meu projeto, Multipotenciais do Brasil, eu tive um momento que eu podia escolher, vai ser Renata Lapetina, vai ser meu nome, ou vai ter um nome? E eu quis dar um nome, porque eu pensei, eu quero criar outras coisas. Então, eu não quero ser Renata Lapetina. A Renata Lapetina é o Multipotenciais. O Multipotenciais é uma coisa, eu sou outra, e eu posso ter mais de um projeto, e tudo bem. Então, tem várias coisas. Espero que, Carol, que tenha te dado uma luz. Se você quiser falar do que você faz e que eu dê algumas ideias, pode ser também. Ela deu risada. Acho que ela deu risada na hora que eu falei, você não é todo mundo. Deve ter sido. Ai, gente. Eu acho o seguinte, que as pessoas que têm que lidar com o que elas não aceitam no outro, não é verdade? Não é a gente que tem que Também, se né? podar e não mostrar o que a gente é, o que a gente é capaz de fazer, com medo do que o outro vai pensar. E isso serve para muitas outras coisas, né? Exato. Exato. Porque muitas vezes esse posicionamento é para a família, né? Esse, para mim, é o mais complicado. O posicionamento para o mercado é mais fácil, assim. Mas se é a família que fica fazendo essa pressão, aí é uma questão muito mais interna que a gente pode ajudar nesse nosso novo programinha, né? Daí, Multidirecionadamente. ó. Pessoal que entrou agora, esse link aqui, ó, bit.ly/multidirecionadamente, é um convite para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Eu e a Renata vamos divulgar através desse grupo de WhatsApp o nosso projeto em comum, que é para ajudar os multipotenciais a se conhecerem melhor e direcionarem suas carreiras. Caroline respondeu. Adorei, sou formada em TI, hoje trabalho com desenvolvimento pessoal e estou criando um nicho novo. Com isso, mas entrei em conflito com um amigo marqueteiro. Então, a questão do nicho, né, do marketing. Olha, eu acho que esse exemplo que eu dei da Mari Salles para você é um exemplo a se modelar, né? Ela uniu duas coisas diferentes, criou um nicho novo. Não que o nicho não existisse contadores, mas ela se posicionou de uma forma diferente dentro de um nicho. Então, a galera do marketing vai pressionar, vai mostrar o caminho sempre do nicho, da especialização. Mas também você pode ter vários nichos. Você pode, né, como eu falei, vários projetinhos e o seu projetinho ser super focado em um nicho, mas você não tem um só. Então, eu acho que... É que assim, eu acho que o pessoal do marketing, eles batem muito nessa tecla de nicho, principalmente em tempos de marketing digital, né? Porque você precisa selecionar um público para suas ações de marketing. Então, às vezes você pode ter um produto que ele atenda a vários públicos, mas para efeito de campanha, você precisa escolher um determinado público, né? Um nicho, para você direcionar a sua linguagem e também selecionar o público, né? Através de região, faixa etária, todas aquelas coisas que tem lá no gerenciador de... Exatamente. Mas aí, não sei, Caroline, se você vai vender cursos, vai vender serviços, mas de qualquer forma, você pode ter nichos para suas ofertas, não necessariamente para tudo que você faz. Então, você ter lá o seu projeto TI mais desenvolvimento pessoal, é você ter o produto para o nicho X, o produto para o nicho Y e o produto para o nicho Z. Dá para fazer nesse sentido. E também acho que seria legal você dar uma olhadinha nessa Paula Quintão que a gente está falando, que ela, né? Eu ainda não, eu descobri ela ontem, então ainda vou dar uma estudada, entrar em contato, ver até se eu consigo entrevistar ela. Mas uma coisa que eu sempre indico também, olhar as pessoas que estão fazendo já as coisas e ver mais ou menos como elas fazem, né? Que aí a gente vai pegando inspiração e vendo os caminhos, vendo as possibilidades que existem. E não existe muita gente falando sobre multis, então a gente fica com essa impressão que só tem os especialistas ali fazendo. Muitas vezes a pessoa que a gente vê como especialista nem é especialista, é multipotencial, mas esse aspecto não é o que mais aparece. Então dá uma olhadinha. Não é revelado. Às vezes fazendo. por vergonha, né? Por medo de crítica, essas coisas. Exatamente. Mas muito boa. Pessoal, entrem no grupo bit.ly/multidirecionadamente,
que lá a gente vai postar mais informações. E amanhã assistam a minha live no perfil da Renata. Que horas vai ser mesmo, Rê? 19? Vai ser 6h30. 18h30. Amanhã 18h30. no perfil Multis do Brasil, estarei lá falando sobre os 5 tipos, os 5 traços de caráter que moldam o nosso comportamento, 5 pilotos que comandam a nossa mente. Então, se você quiser conhecer, fique ligado amanhã às 18h30 no Multis do Brasil. Vai ser muito legal. Vamos falar de filmes, bom, né, Mari? Filmes não, de um filme. Vai ser ótimo. Aquele filme lá, o Divertidamente. Quem assistiu? Que tinha os 5 bonequinhos lá pilotando o cérebro da menina. Que no filme eles representavam as emoções, mas eles têm uma correspondência com nossos 5 traços de caráter. E é sobre isso que eu vou falar amanhã. Tá bom? Então, muito obrigada a todos pela presença. Renata, muito obrigada por essas informações valiosíssimas. Imagina, eu que agradeço, Mari, pela oportunidade de vir aqui falar desse tema, que é importante, né? Ajuda muita gente só descobrir que existe. A Jana falou que não está entrando no link. Olha, eu vou fazer uma pessoa entrou. Eu vou fazer. Já entrou alguém? Entrou, então acho que o link está funcionando, mas se você quiser passar o seu telefone para a gente te convidar diretamente, né, Jana? Eu mando para ela, eu tenho ela no WhatsApp, eu mando para ela. Ah, então tá bom, Mari. Então tá bom. Fechado. Eu te adiciono lá. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Beijo, gente.